Juntos, mais uma vez, para continuarmos com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Livro organizado por Abel Glasser, sob orientação do espírito de Caibar Schutel. Capítulo 43. Os recônditos caminhos da abadia rumo ao Vaticano. Recoveiros soturnos seguem trilhas enegrecidas, acompanhados apenas pelo tênue luar da meia-noite, rumo aos porões beneditinos. Carregam o abastecimento mensal da ordem e trazem correntes, ferramentas e outros equipamentos estranhos destinados às câmaras localizadas no calabouço. Ano de 1523, e Maximiliano já se sagrou monge. Alheio aos desatinos e aos desmandos cometidos pelo priorato na condução dos destinos beneditinos, ele continua seus estudos e aguarda uma oportunidade para mudar-se do mosteiros, pois sente que não pertence ao sombrio lugar. Trata-se de uma conscientização adquirida com o passar dos anos, associada à renovação interior por ele vivenciada ante tantos estágios em zonas umbralinas. Seu coração clama por mudanças, enquanto a razão ainda aceita caminhos tortuosos e menos dignos para atingir objetivos materialistas, embora sem excessos. Quando toma conhecimento direto e pessoal de alguma tortura realizada nas salas do subterrâneo, para onde são levadas as pessoas consideradas infiéis, Maximiliano sente e procura o abade para obter justificativas. Meu querido Max, não vos impressioneis com a situação de nossos reclusos. Eles são muito bem tratados e suas famílias confiam em nossa ordem para recuperá-los e torná-los cristãos exemplares. Lamento discordar, irmão, mas não considero a tortura um método correto e indicado para converter infiéis. Tortura? Que palavra dura e de significado dúbio! Para alguns, esse método que estás rejeitando é o bálsamo aos seus espíritos. A oposição dos dirigentes da abadia é veemente quando se pretende qualquer mudança na estrutura secular da ordem religiosa, em especial em algumas de suas formas singulares de obter a confissão espontânea e o arrependimento dos seus hóspedes. Qualquer comentário de Maximiliano, nesse instante, seria inútil, percebendo a necessidade inadiável de abandonar a vida monástica, ele continua pressionando os monges a mandá-lo a Roma para estudar no Vaticano. Enquanto estuda, ele descobre, através de amigos bem informados, os manuscritos de Maquiavelli, datado de 1513, tecendo longa e peculiar narrativa a respeito da política e do poder. Interessado, dedica-se ao conhecimento da obra e torna-se um especialista na matéria. Eloquente na defesa de seus pontos de vista, conhecedor dos meandros da filosofia e das demais ciências humanas, termina conquistando a confiança do prior, que decide enviá-lo ao Papa. Preparando-se para partir, toma conhecimento da morte de seu ídolo Maquiavelli, ocorrida em 1527. Entristecido, pois desejava conhecê-lo, parte no ano seguinte para uma nova vida na imensa urbe romana. No Vaticano, desenvolve ainda mais o seu gosto apurado pela arte, em especial pela pintura. Possui livre trânsito na sede do poder político católico, consegue tecer importantes laços de amizade com cardeais e bispos. Acompanha de perto o trabalho de decoração do Palácio Papal, deslumbrando-se com as obras do pintor Leonardo da Vinci. Relembra-se de sua infância no berço do Renascimento, Florença. Adentra o Cinquecento, etapa derradeira desse movimento artístico italiano, conhecendo Michelangelo. Através de gestões junto aos cardeais, que levam suas reivindicações ao Papa Clemente VI, finalmente obtém autorização da Igreja para ver publicada a obra O Príncipe, de Niccolo Machiavelli. Estaria trilhando brilhante carreira, não fosse a inimizade gratuita que lhe dedica o cardeal Ubaldo, um conceituado líder dos católicos de Roma. Reticente quanto ao desempenho e às boas intenções do monge beneditino, o prelado costuma criar muitos empecilhos a Maximiliano em todas as suas áreas de atuação. Habitualmente ocorrem diálogos ásperos entre ambos. Chamai-me eminência? Certamente que sim. Continuas o teu insignificante trabalho, meu jovem. Dedico-me à obra decorativa desse augusto palácio. Estou ao vosso dispor sempre que necessitardes.
Deixemos de lado as tuas posturas de bom moço e cristão exemplar. Quero saber se continuas a pregar as ideias inúteis daquele instrutor florentino, Machiavelli. Sem dúvida, admiro a sua obra e as suas ideias, com o devido respeito a Vossa Eminência. Pois quero que saibas, Maximiliano, de minha insatisfação com a tua conduta. Não aprecio essa obra, O Príncipe. Em especial, não gosto da tua presença, vagando pelos corredores do Vaticano. Por que não voltas a Florença? Prometi ao prior que iria continuar meus estudos em Roma. Aconselho-te a voltar. De minha parte, se possível, quero ver-te bem longe daqui. Aprecio, Eminência, a vossa sinceridade. Hoje em dia temos poucos inimigos honestos e francos que assumem diante de nós a sua posição. Lamento ter-vos despertado tanta ira. Considerar-me-ei afastado de Vossa Eminência, a fim de não vos perturbar o sossego. É o mínimo que espero, até que chegue a tua hora de partir definitivamente. Não te esqueças jamais dessa minha diferença, dessa minha advertência. Pode sair. Sim, sem compreender a razão do ódio gratuito que desperta em Ubaldo, Maximiliano jamais poderia supor que o cardeal é seu inimigo secular. Ele é o capitão Tergot, finalmente reencarnado. Aos poucos, o prelado consegue agir nos bastidores da sede papalina, tecendo as piores intrigas, e a situação do monge beneditino torna-se cada vez mais complicada. Isolado e vivenciando um ostracismo camuflado, ele sente vontade de partir, retornando a Florença. Antes de tomar qualquer decisão, resolve sair pelas ruas, durante a madrugada de um dos dias mais conturbados que viveu no Vaticano, para refletir. Perambula pela cidade, enquanto seus pensamentos vagam sem rumo. Mentores de Alvarada Nova o acompanham e, solícito, buscam inspirá-lo a aproximar-se da residência de Epifânio, um ancião que segue as ideias protestantes e é bastante ligado à coluna espiritual. Em poucas horas, Maximiliano está diante da modesta casa de seu futuro aliado na senda protestante. Como vai, rapaz? Está perdido? Não, talvez. Perdido em minhas reflexões. Gostaria de conversar, senhor bom ouvinte. Por que não? Como vos chamais? Epifânio. Aceito o vosso convite, afinal nada tenho a perder. Durante bons momentos, ambos trocaram ideias e discutem com entusiasmo teologia e alguns pontos básicos de filosofia. O dono da casa procura mostrar ao beneditino os postulados protestantes e ouve compenetrado as suas queixas a respeito da prepotente estrutura católica. Fascinado pela doutrina exposta por Epifânio, Maximiliano promete voltar para continuar o debate. E nos meses seguintes, animado pela nova caminhada, esquece as amarguras sofridas no seu cotidiano da Igreja Católica, abraçando cada vez mais o protestantismo. Meus amigos, eu quero aproveitar essa oportunidade para lembrar que o problema não são as religiões, e sim os religiosos. Procurem pesquisar o que foi o protestantismo nascente, por que o protestantismo cresceu, de onde ele veio, quais eram as propostas. E vocês vão entender muita coisa mesmo. Mas como eu havia dito, o problema são os religiosos, que uma vez dentro da religião, a deturpam como sempre. Não é verdade? Para ser direta, a doutrina de Jesus não está, no momento, sendo pregada por nenhuma religião, e sim por alguns religiosos. A nossa luta, a nossa esperança é voltar ao cristianismo primitivo, aquele de Jesus. Não é verdade? Aquele que não aceitava que entrassem dinheiro no templo, não é? Vocês todos sabem qual foi o momento que dizem que Jesus perdeu a paciência. Quando foi? Foi com os vendilhões do templo. Então Jesus não quer que em seu templo haja comércio, que haja dinheiro, que haja cobranças. E o que nós estamos vendo na maioria das religiões, na maioria dos templos? Precisamos meditar a respeito disso e buscar ser aquele cristão primitivo. Deixo a todos o meu abraço e aguardo no próximo capítulo.